Bom dia, boa tarde ou boa noite. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Kevin Lino de Oliveira, sou monitor da disciplina Metodologia da Pesquisa, em conjunto com as minhas colegas Jaque e Yasmin. Nós somos supervisionados pela professora Dora, professora da disciplina. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês, contando um pouco sobre o desenvolvimento de um estudo acadêmico meu, que foi fruto da minha iniciação científica, posteriormente virou minha monografia, e hoje em dia é um artigo acadêmico publicado em uma revista de qualidade. Reforçar que essa é uma das primeiras experiências que eu estou tendo com a gravação desse tipo de vídeo. Então, de antemão, eu peço desculpas por problemas na edição, na qualidade, mas eu acredito que, como vocês, estou aqui para aprender e é um processo, né, de aprendizado. Tá, mas que vídeo é esse? Bem, eu fui convidado pela professora Dora a apresentar para vocês um pouco sobre esse estudo, que é bastante interessante, tendo em vista o seu formato, né? Ele é um estudo que se caracteriza por ser um estudo de revisão de literatura, de estado da arte. Então, como acadêmicos, como pesquisadores, nós, né, vamos estar aprendendo juntos nessa disciplina um pouco mais sobre isso. Isso que é algo muito importante, principalmente na elaboração de monografias, projetos de pesquisa e demais. Bem, eu vou tentar ser breve. Eu montei uma pequena tela aqui para estar compartilhando com vocês sobre a produção desse artigo. Bem, o artigo que eu vou estar apresentando para vocês se chama História do Ensino Secundário no Paraná, um Estado da Arte. Bem, ele é um artigo de coautoria com o professor Sérgio Roberto Chaves Júnior, da Educação, e ele é fruto da minha participação no subprojeto de pesquisa Histórias do Ensino Secundário no Paraná, 1942-1961, que é um subprojeto de pesquisa que teve como objetivo, né, ampliar o conhecimento do que foi e do que vem sendo produzido bibliograficamente acerca do ensino secundário no Paraná durante esse recorte temporal pré-estabelecido. Bem, como vocês, eu atualmente sou acadêmico do curso de bacharelado em Educação Física aqui pela universidade e sou também egresso do curso de licenciatura em Educação Física pela mesma universidade. Mesmo estando, como vocês, no curso de Ciências Biológicas, eu sempre tive muita aproximação, né, muito interesse pelas ciências sociais, né, principalmente com a história. Então, muitas das minhas produções acadêmicas, né, pesquisas, vão versar sobre a história da educação, sobre a história das disciplinas escolares, e esse artigo em específico vai estar falando sobre a história da educação, não especificamente sobre educação física. E nessa breve fala eu vou tentar não dar destaques ao contexto histórico, que é muito importante, a análise das categorias, que é o fruto desse trabalho, mas dar ênfase à seção de metodologia desse estudo. Nesse slide eu trouxe algumas imagens sobre a publicação desse artigo, né, que foi numa revista do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a OLUS, que é multidisciplinar, a tela da minha monografia, que daqui a pouco vão chegar para vocês, e o título da minha iniciação científica. Eu acredito que esses espaços de fala é muito importante destacar a produção que nós, enquanto acadêmicos, fazemos, né? Não apenas em revista, mas também em outros espaços, né? Congressos, outros eventos que a gente possa estar participando. E, bem, eu acredito que é uma grande oportunidade. Como a gente vai estar estudando nessa disciplina, algo que é muito importante para a gente, enquanto pesquisadores, né, é definir nossa temática, nosso problema, os objetivos gerais específicos, e eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho disso, né, e depois focar um pouco sobre essa nossa metodologia. Como justificativa para o nosso estudo, nós colocamos que nós queríamos contribuir, né, para o conhecimento mais alargado desse período e dessa temática em solo paranaense. E como objetivo geral, nós destacamos, né, que nós gostaríamos de realizar uma busca sistematizada e analítica do que vinha sendo produzido nos diversos programas de pós-graduação nacional, possuindo como fontes primárias teses e dissertações. Esse tipo de metodologia, ela pode estar sendo aplicada com artigos, com outros tipos de produção acadêmica, ou fazer esse tipo de produção de maneira mista, né, o que requer mais trabalho. Para responder esse objetivo geral, né, nós criamos a seguinte problemática, né? Como se encontra a produção de conhecimento científico nos diferentes programas de pós-graduação nacionais quanto ao ensino secundário paranaense, 1942-1961. Esse estudo, como eu falei para vocês, ele é um estudo de revisão de literatura, de estado da arte, e a partir do referencial teórico consultado por nós, né, esse tipo de estudo
Eles utilizam como fontes primárias informações contidas em impressos e repositórios digitais para obtenção de resultados de pesquisas de outros autores, com o objetivo de fundamentar teoricamente um determinado tema, um determinado objeto. E esses mesmos autores eles vão classificar as revisões de literatura em duas grandes áreas. A primeira é a narrativa e a segunda são as sistemáticas, sendo que essa última ela é subdividida em meta-análise, sistemática, qualitativa e integrativa. Nesta breve apresentação que eu vou fazer para vocês, eu vou dando ênfase, né, à metodologia de revisão sistemática integrativa de literatura. Eu poderia estar comentando com vocês um pouco sobre cada uma delas, mas eu acredito que seja interessante eu dar destaque a essa produção que eu fiz, né, que eu tenho mais conhecimento e propriedade para estar compartilhando com vocês. Bem, aqui nós destacamos alguns autores de referência acerca dessa metodologia, né, de revisão sistemática. E esses autores eles vão dizer que as revisões de cunho sistemático elas atuam como importantes ferramentas organizacionais do conhecimento acadêmico, pois viabilizam sinteticamente, em um único estudo, resumos de várias pesquisas sobre determinada temática, permitindo ampliar o espectro de resultados relevantes a diferentes problemáticas e áreas. De acordo com Mendes, Silveira e Galvão, esse tipo de método ele tem a intenção de reunir e sintetizar resultados de pesquisa sobre delimitado tema ou questão de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento investigado. Para a construção desse estudo em específico, nós utilizamos um modelo teórico para estar desenvolvendo ele. Eles elencam 6 etapas para a produção desse tipo de estudo, né? A identificação do tema e seleção da questão norteadora, o estabelecimento de critérios de inclusão e de exclusão, a identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados, a categorização dos estudos selecionados, a análise e interpretação dos resultados, a apresentação da revisão e síntese do conhecimento, como no caso um artigo acadêmico como esse. Nós utilizamos, né, para a seleção dos estudos que compuseram a amostra analisada nesse trabalho, 2 repositórios digitais, né, no caso a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e o Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Tais repositórios digitais eles foram escolhidos, né, por serem de acesso gratuito, estarem em meio eletrônico, comportarem um vasto acervo científico de diferentes instituições de ensino superior, nacionais e internacionais, bem como possibilitarem a inserção de diferentes descritores, operadores lógicos e truncagens booleanas. Esses 3 últimos eu gostaria de dar um destaque porque são elementos constituintes desse tipo de metodologia que são muito importantes para sua feição. Com descritores, a gente compreende como termos-chave que nós utilizamos nesses bancos de dados para buscar esses estudos que a gente está necessitando, procurando, né? E operadores lógicos nada mais são do que elementos conectivos dentre esses termos-chave, né? Então, eles são elementos que direcionam, que refinam essa busca nesse banco de dados, né? No caso, a gente tem o AND, o OR e o NOT. A gente vai ver brevemente isso na nossa disciplina, né? E eles ajudam nesse processo de refinamento da nossa estratégia de busca nesses bancos de dados. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que é isso também. E sobre truncagens booleanas, é interessante destacar, né, que elas têm diferentes formas, funções, significados. Ela depende muito do banco de dados que a gente está procurando. Inclusive, nesses 2 que a gente vai estar vendo daqui a pouco, eles também possuem algumas diferenciações, né? Eu posso dar um exemplo para vocês, por exemplo, um símbolo, né? No caso, asterisco, em uma estratégia de busca. No caso, ele ampliaria, né, o número de prefixos, sufixos, as raízes desses termos na pesquisa no banco de dados. Bem, quanto aos escritores que nós utilizamos, né, eles são essencialmente baseados em conhecimentos anteriores, provindos do campo da história da educação, história do ensino secundário, áreas ao qual eu e o professor Sérgio estávamos transitando academicamente, né? Então, dessa forma, foram empregados termos que contemplassem a questão da localidade, o grau de ensino, o local de oferta e seus sufixos, e o recorte temporal. Ali eu elenco alguns termos que nós utilizamos para estar criando a nossa estratégia de busca nesses bancos de dados. E esses termos, quando vocês forem pensar nos seus trabalhos, né, eles são muito importantes, né? Nós temos que pensar em categorias que estão diretamente relacionadas com o nosso objeto de estudo, e é muito importante que a gente defina os termos corretos para estar pesquisando esse banco de dados, pois é por trabalho deles que nós vamos identificar
levantar esses estudos, né? Aqui eu trago um exemplo de estratégia de busca, é uma técnica para tornar possível o encontro entre uma problemática e as fontes primárias armazenadas em determinado banco de dados. Então, é uma estratégia, né, uma linha de raciocínio lógico que esses programas, esses bancos de dados utilizam para fazer as suas buscas, né? Aqui a gente criou onde a gente coloca diferentes descritores, operadores lógicos e truncagens booleanas, né? A partir dos nossos descritores. Então, a gente faz um trabalho, né, de alocação desses descritores, operadores e truncagens para fazer uma busca. Outro ponto importante que a gente viu, né, e faz parte das etapas de processo de construção desse tipo de estudo, são os critérios de inclusão e de exclusão, que ajudam a gente a pensar quais estudos vão ou não ser inseridos nesse tipo de produção. No caso do meu estudo, nós pensamos em teses e dissertações, no caso, né, os documentos que a gente gostaria de achar, produzidas em programas de pós-graduação nacionais, né, que estivessem com intervalo de publicação de 1990 a 2009. É importante a gente verificar, né, o ano de inclusão que essas bases de dados começaram a inserir seus primeiros trabalhos, né, e 1990 foi o início de uma dessas bancos de dados. Então, ele foi considerado para criar esse critério de inclusão. E publicações que tangenciassem o ensino secundário paranaense e seus termos afins a partir da década de 30 até o início dos anos 60. Isso tem em vista o escopo específico do nosso trabalho, né, por se tratar de um trabalho de história. A história ela não é marcada cronologicamente como nos livros que a gente acompanha, então ela se dá de maneira processual. Então era muito interessante, alguns trabalhos eles iniciavam na década de 30, mas abordavam para além de 40, 50, então eles eram também considerados esse tipo de estudo, porque eles discutiam o objeto de estudo que a gente estava pesquisando, querendo levantar. Bem, foram excluídos estudos que abordassem o ensino secundário de outros estados, que não era o nosso foco, estudos duplicados, né, em ambas as bases de dados, e não escritos em língua portuguesa, né, tendo em vista esse escopo muito regional e específico do nosso trabalho. Esse parágrafo embaixo eu trago, né, que essas produções elas se encontravam finalizadas, defendidas, publicadas nesses programas de pós-graduação, se encontravam-se até o mês de outubro de 2019, que é o recorte final de realização dessa etapa de buscas desses trabalhos, né, e de seleção desses trabalhos. Quanto ao processo de seleção preliminar e final desses trabalhos, né, eu vou mostrar para vocês algo que deu muito trabalho na minha iniciação científica, na minha monografia, e que faz parte desse tipo de produção, porque a gente tem que tentar, né, de maneira organizada e sistemática, documentar, fazer um banco de dados desses dados que a gente está levantando. Quanto ao processo de seleção preliminar, né, a gente fez a leitura dos títulos, dos resumos e palavras-chave, cabendo quando necessário a análise das conclusões e considerações finais, ao tempo todo aplicando os critérios de inclusão e de exclusão desses estudos, né, que já eram pré-definidos. Na seleção final, nós novamente utilizamos desses critérios de inclusão e de exclusão e fizemos a releitura dos títulos, resumos e palavras-chave, assim como a análise, né, dos sumários, das introduções e das conclusões, né? Essa metodologia integrativa, ela possibilita esse tipo de análise final, né, para incluir ou não determinado estudo. Eu vou comentar um pouquinho sobre a análise e interpretação desses dados, né? Nós fizemos um instrumento de pesquisa, uma matriz de análise desses estudos, né? Onde nós extraímos referências completas, resumos, palavras-chave e demais informações que eram relevantes a esse estudo. Antes de eu falar como que a gente analisou esses dados, eu queria mostrar para vocês, né? Aproveitar a oportunidade, mostrar para vocês alguns documentos. Aqui eu trago a matriz de análise que a gente utilizou e que eu acho que é interessante mostrar para vocês, né? Aqui nós temos os bancos de dados que a gente analisou, né? A Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, o banco de teses e dissertações da CAPES. Aqui estava se tratando do tópico seleção preliminar, né? E neste documento inicial de análise, né, eu coloco os critérios de inclusão e de exclusão, a área desse estudo, o tipo de publicação, e aqui a gente faz, já começa uma análise inicial, né, onde a gente vai ver se eles se encaixam no critério de inclusão e de exclusão, sim ou não, a partir da análise, né, da leitura dos títulos, resumos, palavras-chave, e aqui a gente fez as aprovações ou não.
Aqui nós temos uma outra tabela que vai estar versando sobre os estudos selecionados, né? Aqui a gente tirou as referências completas, o título, os autores que fizeram essas produções, as palavras-chave, os resumos, né? Nós vimos os programas de pós-graduação ao qual esse estudo estava sendo incluído, né? O formato, se era uma tese ou se era uma dissertação, a área de concentração desse estudo, se era na educação, se era na história, bem como a gente já começava a pensar as primeiras categorias e o grau de ensino ao qual esse estudo estava versando. E aqui eu tenho outra tabela que vai estar falando sobre os estudos em análise, né? Onde a gente destrincha ainda mais esses tópicos, né? Então, a gente novamente retoma algumas informações que são importantes e começa a categorizar melhor, a pensar de onde eles vêm, que grau de ensino eles ofertam. E na sequência, a gente já começa a ver as categorias de análise. Bem, como eu disse para vocês, né, a gente se utilizou, né, da análise temática de conteúdo de Bardan. Com essa metodologia, nós procuramos, né, por meio de uma adaptação, identificar na leitura desses estudos, né, aspectos que fossem relevantes, que se repetiam ou que se destacavam, assim, comparando, né, as semelhanças, as diferenças entre os mesmos, nós conseguíamos pensar, né, a sua categorização. E a partir disso nós criamos algumas categorias de análise, né? Foram 4: história das instituições escolares, formação dos professores, disciplinas escolares e arquitetura escolar. Bem, aqui eu vou trazer rapidamente para vocês terem uma ideia de como funciona. Aqui é um fluxograma, né, de resultados. Nós identificamos nessas duas bases 1.027 estudos. Nós tivemos alguns estudos que não foram selecionados, outros que foram selecionados. A gente pode ver ali que a gente tinha um N de 44 na fase preliminar, né? E a partir da fase final, a gente conseguiu chegar a um N de 40, né, de estudos selecionados. E aqui a gente já começa a ver um pouco como que a gente podia pensar essas categorizações, né, que a gente faz ao longo do artigo. A gente pensa o formato, né, se é uma tese, se é uma dissertação. Outro tópico que a gente julgou interessante analisar, né, era os anos de publicação, os locais, as instituições de ensino superior que elas foram publicadas, né. Aqui a gente vê que a Universidade Federal do Paraná é a que maior possui produções acadêmicas sobre esse ensino secundário paranaense, no recorte temporal pré-estabelecido, de 42 a 61, né? A gente tem 15 teses de dissertações aqui no estado do Paraná e na federal. A gente conseguiu tirar muitos dados interessantes, né? Ver que o ensino secundário no Paraná, nesse recorte, era essencialmente público, né? Se diferenciava de outras regiões do Brasil. Algo que a gente consegue perceber por meio de estudos como esse, que procuram analisar a produção já existente sobre determinada temática, né? E a gente pôde perceber que essas diferentes produções, elas certamente contribuíram para a construção da memória relativa ao ensino secundário paranaense, e isso perspectivado a partir de diferentes interpretações, localidades, interpretações e respondendo a múltiplas e igualmente significantes problemáticas. Bem, aqui eu trago algumas referências, né, que eu utilizei na metodologia. Bem, eu acredito que seja isso a minha apresentação. Gostaria de agradecer a oportunidade que a professora nos coloca em estar participando desse momento, de estar contribuindo de alguma forma para a disciplina dela. E, bem, eu fico à disposição novamente para qualquer dúvida, comentário. Foi um prazer muito grande poder estar compartilhando esse momento com vocês.